Hoje é sábado, 6 de junho do ano de 2020, que está passando demorado para alguns, rápido para outros, mas nós estamos aqui com a graça de Deus e esperando o dia da nossa redenção. Deixa eu aproveitar para saudar os meus irmãos, amigos que já estão conosco aqui nesta live culto. A Irla, a Mel, Kátia, bom dia Irla, Mel, Kátia, Marilene, irmã Marilene, sempre aqui conosco, Sandra Gonzalez, Reginaldo, meu amigo Reginaldo, Priscila, Elane, Leila, Sandra, quem mais que está aqui? Anderson, Milene está ali com o nosso amigo Roberto, a Irlei, a Ellen está conosco, Helena Cunha, estamos todos aqui nos reunindo virtualmente para termos o nosso momento de comunhão e adoração ao nosso Deus. Bom dia, Eliette, feliz sábado também para você, que Deus possa abençoar a cada um de nós neste sábado em que nós estamos reclusos pela pandemia, mas unidos pela mesma fé e pela mesma esperança. Teremos aqui algum tempo para estudar a palavra de Deus. E prepare-se, porque o tema de hoje é um tema fascinante da palavra de Deus. Queremos saudar os irmãos que já estão chegando conosco, da Vila Dias, os irmãos do Parque das Laranjeiras, a igreja do Jardim Maria Beatriz, vitaminada agora, né? Com a fusão com a igreja do Jardim Planalto. Bem-vindo todos vocês. Igreja do Jardim Silvânia, parabéns pela Escola Sabatina Virtual, hoje com alguns problemas técnicos, e a estreia também da Escola Sabatina aqui da Igreja Central, também com problemas técnicos. Eu hoje fiquei triste pelos problemas técnicos, mas deu para ter uma ideia, quem estava lidando com isso, que a tecnologia ela é terrível e a gente é suscetível a essas dificuldades, né? Eu também já enfrentei as minhas, enfrento, mas é o que nós temos para o momento, né? Então a gente faz o nosso melhor e coloca nas mãos de Deus. Bom dia, irmã Dora, Margarida, Yolanda, Ney, que está conosco. Bom dia a vocês. E nós vamos dar alguns recados daqui a pouquinho. E aproveito para vocês, fazer um pedido para vocês que eu vou renovar daqui a pouco. Mas se você puder, abra a sua sala de vídeo. Aí no Facebook tem a possibilidade de você compartilhar com uma sala de vídeo. O que é isso? Isso é uma forma de você oportunizar para que outras pessoas dos seus relacionamentos, elas possam assistir, e se o Espírito Santo tocar no coração delas, elas ficam conosco, ouvindo a palavra de Deus. Então abra a sua sala de vídeo, compartilhe também, compartilhe e curta a página, porque dessa maneira você faz com que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. A nossa intenção é essa, que além dos irmãos que estão conosco, também possa alcançar outras pessoas. Por isso que é tão importante abrir a sala de vídeo e também compartilhar o vídeo no seu perfil. E se você participa de algum grupo, pense só que uma pessoa que nem imaginava, nem estava fazendo planos de ouvir a palavra de Deus, quando você abre a sua sala de vídeo, ele tem a possibilidade de ver e fala, puxa, deixa eu ouvir um pouquinho. E esse pouquinho o Espírito Santo toca no coração dele, certo? Hoje mesmo com os problemas técnicos aqui, eu abri a minha sala de vídeo e alguns assistiram a lição da Escola Sabatina através da minha sala de vídeo. Então funciona, certo? Certo, Leila? É isso aí. Bom dia, Jonas, Nildete, Lediana, o povo de Deus se reunindo aqui, Denise, Marlene Castro, bom dia Marlene, Marcos Cunha, Yolanda, tem muita gente boa aqui conosco, Margarida, é o povo de Deus se reunindo. E nós vamos dar agora alguns anúncios, né? Para exatamente você ficar por dentro do que está acontecendo e especialmente hoje a respeito da possível reabertura das nossas igrejas. Eu vou falar já já um pouquinho sobre isso.
Bom dia, Messias, Irlei, que está conosco. Bom, vamos lá. Hoje temos uma programação especial para mulheres. Eu aproveito para parabenizar a todas as mulheres adventistas. Hoje é o sábado missionário da mulher adventista, né? No nosso calendário, aquele que a gente até deixou meio de lado com todo o problema da pandemia, né? Mas hoje é o sábado da mulher missionária adventista. Então, a igreja preparou uma linda programação a partir das 15h30. Nós já estamos divulgando nas mídias sociais aí da igreja para que você tenha a oportunidade de assistir esse programa. Mais do que um programa para as mulheres adventistas, é um programa missionário. Pastor Luiz Gonçalves estará apresentando a palavra de Deus. Então você pode divulgar e convidar alguma amiga não adventista para assistir, porque tenha certeza ela vai ser tocada pelo Espírito de Deus ao assistir essa programação, ok? Então é uma oportunidade missionária. Bom dia, Danilo. Bom dia ao meu irmão, pastor Josiel, lá de Joinville, que está aqui conosco sempre, né? Ana Paula Amorim, Messias e Malene, Miriam está aqui conosco. Miriam, espero que você esteja melhor, de saúde. Teodoro, estou com saudade de todos vocês. Queria que a gente já estivesse junto, né? Conversando, se abraçando, mas isso, pelo jeito, vai demorar um pouquinho, né? Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Fernando. Já falamos, então, do sábado missionário da mulher adventista. Obrigado pela sua participação no Drive-Thru Solidário. Nós teremos a cada 2 semanas o Drive-Thru, então no próximo sábado temos a oportunidade de novo de participar do Drive-Thru Solidário, que está ajudando aí a várias famílias, a várias pessoas a terem a sua dificuldade diminuída através da nossa doação de amor. Então, no próximo sábado, nós teremos nas nossas igrejas novamente o Drive-Thru Solidário. Parabéns à equipe da Escola Sabatina do Jardim Silvânia pela iniciativa de ter ali também a possibilidade de estudar a lição da Escola Sabatina com o pastor Nunes, né? É uma dificuldade, acaba a luz, a internet, mas enfim, estamos fazendo. Parabéns, parabéns, Irlei, equipe, que Deus continue abençoando vocês. Parabéns também agora aos irmãos da Central, que estrearam hoje com alguma dificuldade técnica, mas acima de tudo com um coração enorme e o desejo de repartir a palavra de Deus. Eu assisti parte da programação, estava muito bom, e vocês se prepararam, e que Deus continue abençoando Pedro, Vivian, foi realmente uma bênção. O próximo sábado será muito melhor ainda, né? Muito bem, Marilda, Gonçalo, nossos amigos que estão conosco também, a Tânia, e vou falar um pouquinho agora para vocês a respeito do retorno às igrejas. Todo mundo está esperando isso, e eu também, sem dúvida nenhuma. O decreto diz que saiu hoje. Eu não vi o decreto ainda porque não vi nada, né, na internet, mas ele já deve estar publicado, e então nós vamos ter acesso a essa informação oficial da prefeitura para o retorno parcial ou a flexibilização para o retorno às igrejas. Então, não vai ser um retorno de todo mundo. Esqueça aquele velho mundo em que você ia à igreja, estava tudo ali já funcionando. Agora nós temos que nos adaptar e vamos ter que ter a paciência de todos vocês, a compreensão e, acima de tudo, o auxílio para que voltemos com segurança, de acordo com o decreto e as orientações da prefeitura aqui da cidade de Mojimirim, certo? Então, não tenham pressa. Eu acho que nós devemos voltar quando estivermos preparados para isso. Há toda agora há uma burocracia, né? Mas algumas coisas a gente já pode adiantar que estão no decreto. Primeiro, o afastamento horizontal. Vai ter que haver na igreja separação por bancos, separação de 1,5 metro, e nós vamos ler o decreto e ver tudo isso daí. Álcool gel nas igrejas, você não pode ir para a igreja sem máscara. Eu imagino que todos já tenham, mas a igreja terá
além disso também máscaras descartáveis, para se aparecer ali um convidado, alguém desprevenido, a gente ter condição, porque ninguém pode assistir a programas espirituais na igreja sem máscara. Outro detalhe importante, e aí é preciso que você entenda e compreenda, porque essa não é uma vontade da igreja, mas é seguir aquilo que está no decreto que norteia as atividades tanto das igrejas católicas, evangélicas e assim por diante. Os nossos cultos terão uma duração máxima de 45 minutos. Ok? É pouco? É pouco. Significa o quê? Uma liturgia muito enxuta. Significa que ao chegar à igreja não podemos nos delongar e vamos cantar, vamos orar, vamos ouvir a palavra de Deus e ir embora. Sem cumprimentos, sem ficar na frente da igreja. Afinal, lembre-se, quem vai assinar o termo de compromisso sou eu essa semana lá na vigilância sanitária. Então eu estou dizendo que vocês são fiéis e obedientes e vão atender a todas as recomendações da prefeitura para que nós possamos ter os nossos cultos com segurança, ok? Então depois vocês podem ver também e me ajudar com as orientações. Nós estaremos reunindo alguns líderes aí para começar a organizar. Provavelmente nós teremos que fazer uma espécie de controle, porque claro, se temos lugares limitados, você vai ter que pedir para participar do culto. Então, se nós temos, vou dar o exemplo aqui da Igreja Central, a capacidade para 100 pessoas, supondo, assentadas na igreja, nós só poderemos ter acesso a 30 pessoas, 30%. Vejam que limita bastante. Para isso, nós vamos ter mais de um culto e vamos também transmitir um dos cultos, assim como estamos fazendo a live, vamos transmitir na página da igreja. Então aquelas pessoas que têm mais idade, que têm problema de saúde, elas não estão sendo convidadas a vir à igreja. Devem continuar em casa para proteger a sua saúde. Mas terão a opção agora com escola sabatina, né, que a gente vai adaptar também, e o culto. Você terá acesso virtual também para assistir a programação. Veja que é todo um ajuste que a gente precisa para voltar com segurança. Mas nós faremos e pelo menos eu estou pensando que o próximo sábado, muito apertado para a gente fazer toda essa organização. Então, provavelmente, nós devemos voltar aqui em Mojimirim no sábado dia 20. Sábado dia 20, com tudo organizado, com toda essa metodologia pronta para ser implementada com segurança nas nossas igrejas, certo? Então, não fiquem, vamos dizer, muito ansiosos. Teremos ainda mais um sábado fora esse para a gente ficar em casa. Mas depois a gente vai voltar e aí teremos a oportunidade de, pelo menos, nos vermos face a face, né? Com máscara, é lógico, mas estarmos juntos na casa de Deus. Está chegando a hora de flexibilizar e estaremos juntos. Eu creio que, em linhas gerais, isso já dá uma ideia para você do que nos aguarda aí nesse próximo período, né? Deixa eu saudar aqui também, quem mais está aqui conosco? Rose Muniz, Alana, Jadir, meu amigo lá de Campinas, Fernanda Dias, muito bem, estamos aí prontos para estudar a palavra de Deus. Quero convidar você agora a inclinar a fronte, nós vamos orar. Pai eterno, muito obrigado porque estamos vivos, porque Tu nos destes mais um dia de vida nessa terra. Nós estamos cansados dessa situação, dos problemas que enfrentamos, das dificuldades, mas nós cremos em Ti e em Tua santa palavra e descansamos nas Tuas promessas, na certeza de que nos amas e em breve voltará para nos buscar. Ó Senhor, abençoe o Teu povo aqui reunido virtualmente. São pessoas, são famílias que Te amam e querem Te servir com inteireza de coração. Portanto, abençoe a todos nós, para que nos preparemos para este que será o maior acontecimento do universo, o retorno em glória e majestade de Jesus Cristo por ocasião da sua segunda vinda a esta terra. Abençoe-nos agora ao abrir a Tua santa palavra, que ela nos instrua, que ela nos anime e que ela nos ajude em nossa caminhada rumo ao céu.
Te peço uma bênção especial por aqueles que estão com problemas de saúde. Tem algumas pessoas mencionadas aqui nos nossos grupos. Tu conheces a necessidade, o coração de cada um. Abençoe também os familiares, para que continuem confiando em Ti e assim que estejamos sempre em Teus braços de amor. Te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Aproveito para saudar a Aline, Michele, Laura França, Dorli, minha amiga Dorli, bem-vinda aqui também, Cláudio Vital. Vou dar aquele anúncio de novo, desculpem a repetição para aqueles que já ouviram, porque é muito importante e você pode fazer com que essa mensagem agora da Palavra de Deus chegue a mais pessoas. Abra sua sala de vídeo, aí no seu Facebook, quando você vai compartilhar, você abre a sua sala de vídeo. O que significa isso? Que uma outra pessoa dos seus contatos que não tinha feito planos de assistir essa mensagem da Palavra de Deus, ela pode ser alcançada também por essa maravilhosa esperança. Curta também a nossa página e compartilhe este vídeo para que outras pessoas tenham acesso. Fica aí esse nosso pedido para você, né? E assim nós vamos ampliar a possibilidade. Lembrando que amanhã à noite nós temos a live, o culto com o pastor Vitor, aqui nesse mesmo canal, às 20 horas. E o tema dele para amanhã é muito importante, minha parte no plano da salvação. Nós queremos ser salvos, o pastor Vitor vai estar compartilhando fé e esperança conosco também. E continuamos nas quartas-feiras, né? Já estreamos nessa quarta, na próxima agora, você está sendo convidado a ler o Salmo 3 e o Salmo 4, porque nós discorreremos sobre esse tema na próxima quarta-feira, continuando a série Os Mais Belos Salmos da Bíblia, ok? Então, maravilha, que Deus os abençoe. E assim agora vamos ao tema bíblico deste sábado. E o tema bíblico tem a ver com a maior de todas as nossas esperanças, né? A segunda vinda de Jesus. Ele prometeu e ele vai voltar. E vai voltar muito em breve. Os sinais estão diante dos nossos olhos. Se tem alguém que escreveu sobre essa esperança, foi o apóstolo Paulo. E ele deixou registrada a sua grande esperança e certeza através de inúmeros textos nas cartas em que escreveu. Vários versos, eles retratam essa esperança. Paulo abriu o véu que desvenda o futuro para nós, para todos aqueles cristãos, desde que ele descansou no Senhor, até aqueles que estarão prontos para o retorno de Cristo. Mensagens como esta, veja como Paulo fala. Tito capítulo 2, verso 12 e 13. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, né? Aqui Paulo está dizendo, aguardemos, tenhamos uma vida sensata, piedosa, justa, enquanto Jesus não volta, enquanto essa esperança não se concretiza, né? Então, Paulo aqui fala a respeito da volta de Jesus. Um outro texto aqui em 1 Coríntios 15, versos 58, diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Veja, o nosso trabalho não é vão. Em outras palavras, o nosso testemunho vai alcançar pessoas sinceras. E enquanto isso, sejamos firmes e constantes na obra do Senhor. Outro texto que Paulo fala a respeito da volta de Jesus, este mais conhecido ainda, 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quando nós vamos nos despedir de um ente querido, e eu estou ali para confortar o coração dos familiares, sempre leio esta mensagem do apóstolo Paulo, de conforto, de esperança na ressurreição dos justos. Mas Paulo diz aqui que, ouvida a voz do arcanjo,
dada a sua palavra de ordem, a ordem de Deus, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então está falando o quê? Da segunda vinda de Jesus. Quando então os justos que morreram serão ressuscitados. Esta era a passagem predileta de um grande líder da Inglaterra, Winston Churchill. Ele dizia que esta passagem era a passagem que dava mais esperança para todos aqueles que eram cristãos. Então, vejam que isso ainda continua confortando o coração de muitas pessoas. Paulo escreveu 4 cartas na prisão. Você sabe que, por pregar o evangelho, Paulo foi aprisionado algumas vezes, né? E, enquanto estava na prisão, ele aproveitou para escrever cartas, que eram em pergaminhos e assim por diante. Ele escreveu Filemon, Efésios, Colossenses e Filipenses. 4 cartas ele escreveu. Dessas cartas, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês apenas uma, Filipenses. E de Filipenses, a gente pode dizer que foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu feliz. Né? Ele havia iniciado a igreja na cidade de Filipos alguns anos antes. E ele desenvolveu um carinho, uma amizade com aqueles irmãos, com aquela igreja. Amizade como a gente desenvolveu aqui em Mojimirim e tem desenvolvido, conhecendo alguns irmãos, de verdadeiro respeito, de carinho, de consideração. E Paulo agora, longe dos filipenses, ele decide escrever uma carta. E a carta de Paulo, ele expressa toda a satisfação, né, o reconhecimento pelo carinho dos irmãos filipenses. E nessa carta ele cita a palavra alegria 18 vezes. Uma carta pequena, 4 capítulos, e ele volta atrás, vai à frente da carta e ele está falando de alegria. Alegria de enviar uma carta para eles, alegria de ser um cristão, um seguidor de Jesus. Então a gente poderia dizer que esta é uma carta impregnada de alegria. Entre estas alegrias mencionadas por Paulo, 5 delas são referências à volta de Jesus. E por isso que eu quero compartilhar estas referências da carta aos Filipenses com vocês. Né? Paulo não está dizendo aqui nessa carta, como nós vimos em Coríntios, como será a volta de Jesus. Aqui Paulo nos diz como devemos aguardar a volta de Jesus e estar preparados. Por isso esse é o tema dessa manhã. Então, Filipenses 1, verso 6, você que está aí com a sua Bíblia, pode abri-la, né, para acompanhar conosco. Aproveito para saudar mais alguns amigos que chegaram aqui, Oswaldo Júnior, Pedro Baioc, meu amigo lá de Valinhos, Tiago Silveira, Evelise Neia, Francisco de Assis Pereira, aqui do Parque das Laranjeiras, Elizabeth de Jesus, lá de Sumaré, a Clau também já está conosco. Então, agora que você já encontrou aí na Palavra de Deus, Filipenses 1, verso 6 é a primeira dessas 5 referências que vamos estudar. Veja o que diz. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus. Paulo diz, olha, esta obra ela será completada, né, de uma forma maravilhosa quando Jesus Cristo voltar outra vez. Esta era uma esperança que Paulo tinha no seu coração e compartilhava com os irmãos. Esta era uma certeza, ele não tinha dúvidas da promessa de Jesus quando ele afirma, né, eu voltarei outra vez. Isso enchia o coração de Paulo da certeza e apesar de preso, como já falei, ao escrever essa carta ele estava preso. E interessante também, apenas a título de informação, que quando Paulo estava aprisionado com Silas e à meia-noite eles cantavam, era numa prisão em Filipos, né, onde ele estava pregando o Evangelho de Deus. Paulo escreve essa carta a mais de 1.600 quilômetros para os filipenses e ele insiste que nós devemos ter uma forma de aguardar o retorno de Cristo Jesus. E isso significa o quê? O verso 6 diz assim que ele está certo de que aquele que começou a boa obra, isso é,
trouxe esperança ao coração dos filipenses, ele completaria. E isso ocorreria de forma completa, de forma cabal, por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então, enquanto nós esperamos a volta de Jesus, nós precisamos que no nosso coração nós tenhamos a certeza do cuidado e da proteção de Deus. Então, ele completará esse trabalho. Significa que Cristo continua agindo 24 horas em nosso favor, para nos ajudar em nossa caminhada rumo ao céu. E isso significa crescer. Crescer em comunhão, crescer em desenvolver a nossa fé e a nossa esperança e ainda repartir essa fé e essa esperança com outras pessoas também. Jesus age 24 horas em nosso viver. E se nós assim permitirmos, ele nos salvará muito em breve. Para isso, nós precisamos desenvolver em nossa vida, em nosso coração, um amor que transborde. A segunda passagem que Paulo nos apresenta em relação à segunda vinda de Cristo está aqui no capítulo 1, o verso 9 e 10. Aqui Paulo diz: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Novamente ele fala aqui no retorno de Jesus, a segunda vinda, que ele chama de o dia de Cristo, o dia do retorno de Cristo. E o que ele fala aqui? Ele diz que o amor de Deus deve crescer em nosso coração. Como significa o crescimento do amor de Deus em nosso coração? É tratarmos as pessoas como Deus nos trata, com amor, carinho e misericórdia. É nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e que isto possa fazer parte do meu agir, das minhas atitudes no dia a dia. Enquanto Deus trabalha em nosso coração, implantando o seu amor, nós expandimos isso àqueles que estão ao nosso redor. E é isso que Paulo chama de coisas excelentes. O comportamento do cristão que se prepara para o céu, ele é notado, ele é percebido. Por quê? Porque nós somos sinceros. Paulo diz, vocês continuem na sinceridade. Sinceridade do amor, sinceridade da honestidade. Nós precisamos ser transparentes. As pessoas precisam olhar para nós e além de ver o Gediel, elas precisam ver Jesus. Elas precisam perceber que nós temos estado aos pés de Jesus. Isso é muito importante. É importante por quê? Porque assim nós atraímos outras pessoas para o nosso querido e amado Salvador. São coisas excelentes, são atitudes de amor incondicional. Quando nós ajudamos alguém que está sofrendo, quando nós nos interessamos pela causa de alguém que está enfrentando uma doença, uma provação. Precisamos ser íntegros. Por isso Paulo ele fala em sinceridade e livramento da culpa. Ele diz aqui, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, para chegarmos preparados para a segunda vinda de Jesus, nós precisamos ser pessoas íntegras. E para isso precisamos ser sinceros. Uma pessoa sincera, no original é sincera, né? E aí você já ouviu falar do cara de pau, né? Que tem que passar aquela cera, alguma coisa assim, né? Então nós precisamos ser pessoas que realmente expressamos e não cara de pau. Nós precisamos ser autênticos, genuínos e inculpáveis. O que significa inculpável? Inculpável é a pessoa que está seguindo a Jesus e está subindo a chamada escada da santificação. Está crescendo na graça, no amor de Cristo diariamente. Assim, nós vamos chegar inculpáveis no dia de Cristo. Esta é a nossa certeza que nos dá a palavra de Deus. Integridade sem nada esconder, sem nada ocultar. No claro, no escuro, você é a mesma pessoa. Você é o mesmo cristão. Você não é hipócrita. Você é alguém que vive o amor de Cristo na sua vida.
existe uma coerência na vida de um cristão. E por isso o cristão ele apresenta atitudes excelentes, coisas excelentes. Tem uma história de alguns anos atrás de um rapaz, o nome dele é Marcelo Nascimento Rocha. Ele ficou famoso como o maior trambiqueiro do Brasil. Em 2001 ele se travestiu, ele se apresentou como o filho do dono da Gol. Gol, que tem aí várias rotas de voo pelo Brasil e pelo mundo, né? E ele conseguiu ludibriar muitas pessoas. Ele fez e aconteceu, hospedou-se em hotéis de luxo e se apresentava como o filho do dono da Gol, arrumou ali algum tipo de identificação e ele se apresentou também como outras pessoas, gastou mais de 100 mil reais apenas enganando as pessoas. Mas foi descoberto, né? Foi pego. Assim como aqueles que não vivem de forma coerente, no dia de Cristo, no dia da segunda volta de Jesus, dirão aos montes e rochedos, caí sobre nós. Por quê? Porque nós sabemos que não fomos íntegros, que nós rejeitamos o convite da graça. Um cristão convicto é aquele que é honesto nos seus relacionamentos com os seres humanos, mas sobretudo no seu relacionamento com Deus. Porque Deus nos conhece o coração e as nossas intenções. E a fidelidade, ela se prova não nos momentos de abundância ou fartura. A fidelidade se demonstra na pequena moeda da viúva pobre. Lembra da história, né? E eu louvo a Deus porque os irmãos aqui da cidade de Mojimirim têm sido fiéis a Deus, mesmo em meio à pandemia. Isso mostra o compromisso não apenas com a igreja, que fazemos parte, mas sobretudo com o Deus a quem amamos e a quem servimos. Continue em sua fidelidade, porque essa fidelidade é que nos faz íntegros e poderemos nos apresentar diante de Deus com o coração puro, na certeza de que Ele ouve as nossas orações, Ele nos perdoa, Ele nos ama. Uma vida justa, pura e santa deve ser o nosso ideal. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certo? Integridade em todas as coisas. Fixe sua mente e o seu coração nas maravilhosas promessas de Jesus. E quantas não são as suas promessas? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Né? Mesmo no vale da sombra da morte, eu estou contigo. Quantas promessas fantásticas nós poderíamos elencar da palavra de Deus. Vamos à terceira menção do apóstolo Paulo aqui na carta aos Filipenses. Está no capítulo 2, verso 16. Paulo diz aqui, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui Paulo está dizendo, preserve a palavra da vida, para que você chegue ao dia de Cristo, a segunda vinda de Cristo, preparado, pronto para ser recebido por Ele em glória e majestade, receber a coroa da vida. Então, o conselho de Paulo para você e para mim nessa manhã é, mantenha a palavra de Deus no centro da sua vida. É o nosso guia, é o nosso mapa. Esta palavra, a Bíblia, foi escrita por cerca de 40 pessoas ao longo de 1.600 anos. É um manual, é um guia que Deus deixou. Ele inspirou homens santos que escreveram e nos deixaram essas promessas maravilhosas de Deus. A Bíblia tem profecias que foram descritas, já se cumpriram e outras que irão se cumprir diante dos nossos olhos. Essa pandemia é um sinal também diante de nós de que o mundo que estamos não tem jeito. O mundo é mau. Há algumas teorias conspiratórias que dizem que, inclusive, esse vírus foi fabricado por seres humanos. Eu não gostaria de acreditar nisso, porque seria de uma maldade tremenda, mas sabemos que vivemos num mundo mau. E, portanto, a Bíblia defende as nossas origens. Veja a lição da Escola Sabatina desse trimestre. A palavra de Deus tem sido confirmada através de escavações arqueológicas, mas para mim, para você,
isso apenas comprova aquilo que nós já temos em nosso coração, a certeza de que Deus nos ama e deixou uma forma de escaparmos da desgraça desse mundo e sermos salvos. E isso ocorrerá muito em breve por ocasião da sua segunda vinda. A palavra de Deus para mim e para você deve ser suficiente, porque ela é infalível, ela é indispensável. Não se afaste do estudo da Bíblia. Haverá momentos em que você precisará viver totalmente pela fé. Se você hoje está preocupado com desemprego, preocupado com algumas dessas coisas que nos afligem, lembre-se, já está profetizado. Chegará o tempo que teremos de deixar a nossa casa, deixaremos aquilo que tivermos acumulado e teremos, pela orientação do Espírito Santo, que fugir pela perseguição, fugir pela ameaça, até mesmo de morte. Então, talvez esse seja um primeiro treino para que você não fique apegado às coisas desse mundo, para que você centralize a sua vida no que diz a palavra de Deus, oriente o seu futuro pela direção segura que a palavra de Deus nos dá. Não se afaste deste livro, da Bíblia, porque você corre o risco de secularização, isto é, envolver-se tanto com as coisas desse mundo que se esqueça que nós não somos desse mundo. Né? Jesus diz, vocês não são desse mundo, como eu desse mundo também não sou. Então nós somos de onde? Nós somos os moradores da Nova Canaã. Nós somos os moradores da Nova Jerusalém, como a Bíblia chama, a cidade de Deus, a nova terra. Jesus em breve nos voltará para nos buscar, para levar para este lugar. É o lugar em que você é aguardado com som de música, mas sobretudo aguardado com um abraço carinhoso, gostoso de Cristo Jesus. Vale a pena esperar e se preparar para esse dia. Não se afaste do estudo da Bíblia, porque você não pode perder Jesus de vista. E Jesus é aquele que está impregnado em cada página das Sagradas Escrituras. O presidente americano que gostava de ler a Bíblia, assim é narrado em suas biografias, Abraham Lincoln, ele diz: tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis como um homem melhor. Até mesmo alguém que não acredite em tudo que está na Bíblia, mas se seguir as orientações da Bíblia, vai ser um homem bom, vai ser um homem que ama o próximo, que se preocupa com o semelhante, que faz o bem, que vive de forma justa, de forma honesta, de forma íntegra. Então, não se esqueça, persevere na palavra de Deus. Em meio a tantas más notícias, coloque na sua mente, recorde as promessas do Senhor, de cuidado, de proteção. Os problemas dessa vida existem, vivemos num mundo mau. Estamos suscetíveis a sermos alcançados pela doença, pela maldade, pela ganância, mas nós não somos desse mundo. Nós fixamos os olhos em Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia oferece boas novas. Vamos falar das boas novas. Vamos falar da segunda vinda de Jesus. Vamos falar como se isto de verdade fosse ocorrer amanhã. E você tem alguma certeza de que não vai ocorrer amanhã? Ninguém sabe, não é verdade? E, portanto, a Bíblia nos apresenta o caminho para a paz, mesmo em meio a notícias tenebrosas, num mundo escuro e mau. Olhe para frente, para aquele que verdadeiramente morreu na cruz do Calvário para te salvar. Veja, recordo mais uma vez o verso 16 do capítulo 2. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Queridos, eu quero reafirmar a você que a sua fé, a sua fidelidade, a forma como que você vive o cristianismo não é e não será em vão. Através do seu testemunho, outras pessoas conhecerão a Cristo e terão a mesma esperança que temos.
e nós teremos a satisfação lá no céu de nos encontrarmos com pessoas que lá estão porque viram em nós que valia a pena se preparar para ir para as mansões eternas. Continue compartilhando esperança às pessoas, aos familiares, aquelas pessoas que você deseja que estejam com você lá no céu. Vamos à quarta menção do apóstolo Paulo aqui na carta aos Filipenses. Agora no capítulo 4, verso 5. Veja, Paulo ele menciona mais uma vez a volta de Jesus. De que maneira? Ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E ele diz assim uma frase lapidar: perto está o Senhor. Jesus está voltando. Então, enquanto não chega este dia, Paulo diz: a vossa moderação seja conhecida de todos. É o testemunho de uma vida, é o testemunho de alguém que está aguardando a volta de Jesus. Então, um cristão ele não vive nos extremos. Já ouviu falar de extremista? Extremista é quem está no extremo, né? Nós somos e devemos ser moderados, é o conselho da palavra de Deus. E em relação ao dia da volta de Jesus, existe um grande sensacionalismo. Desde que eu estudava ainda teologia, as pessoas já procuravam mostrar a data ou quanto tempo falta para Jesus voltar. Agora existe um pastor que tem dito que em 7 anos Jesus vai voltar. Ele está colocando uma data. A Bíblia diz: nem o dia, nem a hora, ninguém sabe senão o Pai. Então, o nosso problema com marcar datas, com ficar fazendo contas, é esquecer de seguir as orientações da palavra de Deus para estarmos preparados. O que adianta você saber que Jesus vai voltar daqui a 1 ano, a 3 anos, a 7 anos, se você não estiver preparado? Você se juntará àqueles que vão dizer aos montes e rochedos: eu não posso contemplar. Fiquei tão preocupado em viver no extremo do conhecimento que esqueci de preparar o meu caráter, que é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Então, ao nós olharmos para a palavra de Deus, nós devemos ver como ela aponta o caminho para sermos pessoas boas. E Paulo diz assim: a vida de vocês deve ser uma vida de moderação. Infelizmente, essa escatologia do medo, né, é uma corrente de pensamento que usa textos, interpretações particulares para muitas vezes produzir um alarme, um sensacionalismo, e muitas pessoas são levadas simplesmente a ficar preocupadas com esses detalhes. E volto a insistir, o mais importante não é você saber o dia da volta de Jesus, é você estar preparado para esse dia. John Kennedy, famoso presidente americano, certa vez ele convidou o pastor Billy Graham para jogar golfe na Flórida. E o pastor, pensando ser uma oportunidade de testemunhar, aceitou o convite do presidente. E enquanto jogavam golfe ali, naquele campo, John Kennedy se virou para Billy Graham e perguntou: pastor, você acredita que Jesus vai voltar em breve? E Billy Graham então deu como a gente diz, um estudo bíblico, mencionou essas passagens da palavra de Deus, a certeza do retorno de Cristo, como Jesus prometeu, falou dos sinais da volta de Jesus, e aquele presidente americano apenas ouvia o pastor discorrendo a respeito desta grande esperança. Infelizmente, nada mudou na vida do presidente. E 1000 dias, exatamente 1000 dias após esse diálogo, estava ali o pastor Billy Graham no funeral de John Kennedy. Para John Kennedy, Jesus voltou naquele dia, quando ele foi assassinado no Texas, nos Estados Unidos. Sim, queridos, a volta de Jesus, o evento da volta de Jesus, o dia e a hora, nós não sabemos. Mas Jesus pode voltar muito mais rápido para mim e para você. Tem um irmão aqui muito conhecido de vocês, né?
a gente chamava ele de Toninho, né? O Toninho era sempre uma pessoa muito agradável, alegre, feliz, e nós tivemos o carinho, a amizade dele enquanto eu fui pastor aqui há 20 e tantos anos atrás. E vocês sabem como ele era feliz e ele viveu esperando o retorno de Cristo. Mas, alguns dias atrás, o Toninho descansou nas promessas do Senhor. E eu costumo dizer que para ele, Jesus já voltou. Porque quem dorme o sono da morte, Jesus já voltou. Então, quando Jesus vai voltar, não importa o dia, nós precisamos estar preparados. Então, não permita que interpretações que dependam de jornais, mapas proféticos, de invenções próprias, destruam a credibilidade daquele que diz: eu voltarei. Do dia e da hora ninguém sabe, senão o Pai. No momento em que Deus sabe que é o ideal, ele voltará. E eu costumo dizer, talvez Jesus ainda não voltou porque eu não esteja preparado. Talvez porque você não esteja preparado. E é a misericórdia de Deus que está indo ao extremo para salvar o máximo de pessoas possíveis. Mas acima de tudo, você, eu, nós. Ele quer que todos se salvem e que ninguém se perca. Então, todo aquele que pretende ser um servo de Deus é convidado a viver como se hoje fosse o último dia. Ellen White escreveu isso em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 383. Todo que pretende ser um servo de Deus é convidado a viver como se hoje fosse o último dia. E nós sabemos se amanhã estaremos vivos? Ninguém sabe. Mas nós sabemos que Deus nos ama. Ele tem um plano, ele tem um projeto individualizado para você e para mim. Ninguém que estará no céu irá sem a graça de Jesus. As nossas atitudes, os nossos atos, eles só podem refletir aquilo que Deus tem implantado em nosso coração. Por isso devemos passar mais tempo com o nosso Deus. O fiel não precisa nada mais do que viver uma vida moderada e equilibrada, e basta o conhecimento da palavra de Deus e a disposição em obedecer, em seguir essas orientações, para termos uma vida que testifique de que nós estamos de mudança. Nós estamos nos preparando para viver lá na terra, né? Na terra preparada por Deus, naquele lugar maravilhoso que Deus reservou para os seus filhos fiéis. E chegamos à quinta e última passagem desta carta de Filipenses, que Paulo nos fala a respeito do céu e principalmente do retorno de Cristo a esse mundo, que é o texto conhecido de Filipenses 3, verso 20. Veja que maravilha, é uma gema preciosa da palavra de Deus. Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E o primeiro verso do próximo capítulo, né, que originalmente na Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, então era uma sequência. Paulo diz, né, quando ele fala, a nossa pátria está nos céus, agora ele complementa, ele arremata: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, olha o carinho do apóstolo Paulo, minha alegria e coroa. Olha o que Paulo está dizendo. Fala, ó, vocês são a minha alegria, vocês fazem parte da minha coroa, né? Estrelas na coroa do apóstolo Paulo estavam ali, de pessoas fiéis, os filipenses. Paulo termina assim, né, esta parte da carta: permanecei deste modo firmes no Senhor. Permaneceis crendo, permaneceis vivendo uma vida moderada, uma vida justa, uma vida íntegra, enquanto Jesus não volta, que testemunhemos que a nossa pátria está nos céus. Né? Paulo está falando para os filipenses, essa cidade de Filipos
ela nasceu muito tempo atrás, antes mesmo de Alexandre Magno, porque foi o seu pai, Filipe II, que iniciou a cidade de Filipos, por isso que leva o seu nome. Eles foram invadidos várias vezes e os romanos, por ser um local estratégico, deram a eles a possibilidade de terem benefícios de redução de impostos e assim por diante. Então eles se consideravam abençoados, vivendo num império romano, por ter várias, como a gente diria, várias opções boas por serem considerados como romanos. Né? Eles tinham essa possibilidade. Então Paulo diz, olha, se Filipos vocês acham que é um lugar bom para se viver, vocês não são de Filipos. A pátria de vocês está nos céus. E eu quero dizer a você, querido amigo, que me ouve, que me vê, aqui em Mojimirim, onde temos as nossas igrejas, ou em qualquer parte do Brasil, a sua pátria não é em Mojimirim. A sua pátria é o céu, é a nova terra, é a morada que Deus está preparando para cada um de nós. Então não se apegue às coisas que estão aqui e que aparentemente têm valor nesse mundo. Se apegue a essa certeza de que você é um morador da Nova Jerusalém, da cidade que Deus preparou para você e para mim. E enquanto isso, Paulo diz, permanecei deste modo. Fiquem firmes, aguentem mais um pouquinho. Está chegando o fim da viagem, está chegando o fim desses momentos em que você vive neste mundo. E portanto, Paulo está dizendo para você nessa manhã, para mim também, não deixe de olhar para cima, não fique olhando para os lados, que a sua visão não seja horizontal, tenha uma visão vertical, olhe para cima, olhe hoje à noite ou numa noite estrelada, o universo de Deus. Acima de tudo isso existe um Deus que te ama e que enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para morrer por você, para morrer por mim. E ele prometeu, eu voltarei outra vez. E Jesus vai voltar muito em breve, com milhares e milhões de anjos, com toda a glória, com todo o fulgor. E ele vem para buscar você. Ele vem para nos buscar. Essa é a nossa certeza. Paulo está convidando você para encher o seu peito, o seu coração, a sua mente de esperança e olhar para cima, olhar para o céu. Quando o céu não é nossa prioridade, damos valores a coisas desta terra que não valem a pena. Quando estamos tão preocupados com ter e acumular, esquecemos de que tudo vai ficar aqui. Nem essa roupa que eu tenho hoje no corpo, você tem no corpo, vai para o céu. Isso tudo está permeado por milênios de pecado. Nós receberemos uma nova vestimenta, né? Uma roupa branca, como a Bíblia diz. Pureza, a pureza de Deus vai encobrir o nosso corpo. A Bíblia chama de corpo de glória. Somos definidos por aquilo que temos no coração, e não na carteira, e não na conta bancária, ou em quantas casas, ou em quantas coisas nós acumulamos. O que Deus vem salvar não são o que temos, mas o que somos. E nós somos os filhos de Deus e por isso herdeiros de todas as bênçãos. A promessa de Cristo transcende os nossos problemas, ultrapassa as nossas dificuldades. Estamos aguardando Jesus. E o conselho de Paulo para você, nesta manhã, permanecei deste modo firmes no Senhor. Não olhe para os lados. Não olhe para pessoas que talvez deveriam ter um determinado comportamento e não têm. Algum líder que talvez cometeu algum erro, alguma falha. Não. Ele pode falhar, ele pode cometer erros e pode inclusive ficar nesse mundo perdido. Mas existe alguém que nunca vai te decepcionar. Nunca decepcionou. Esse alguém é Jesus. Você pode não acreditar nas pessoas, mas você não pode deixar de depositar a sua fé e a sua crença em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sim, queridos, estamos aguardando o retorno de Jesus. Que a nossa prioridade seja o preparo
para estarmos preparados. Preparados para olhar para cima, quando uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão de um homem, muito pequenininha, surgir no céu. Nós que estivermos fugindo da perseguição dos ímpios, dos maus, nós olharemos para cima e este será o sinal de que Jesus está voltando. E essa nuvem vai ganhar proporção, ela vai aumentando, o brilho é extasiante. Não dá ainda para reconhecer, é uma massa ainda brilhante, mas da forma com que essa nuvem vai crescendo e vai chegando mais perto, lá, né, vindo de Órion, a constelação, você não terá nenhuma dificuldade em saber que é Jesus que vem para te buscar. E você olhará ao redor e verá a destruição desse planeta. Enquanto tudo está sendo destruído, você está reservado, preservado, para agora fazer a viagem para a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Você entrará pelos portais da Nova Jerusalém. O anjo que te acompanhou durante toda a vida estará ao seu lado. Ele será o seu guia, seu cicerone, e ele então te apresentará a Jesus. Este daqui é o João. Essa daqui é a Maria. Venceram o pecado. Deixaram tudo para te seguir. E é claro, Jesus já nos conhece. Ele dirá: vinde, benditos de meu Pai. Queridos, se nós não nos emocionarmos com isso, vamos nos emocionar com o quê? Vivemos num mundo mau, num mundo difícil, complicado. Mas nós temos uma certeza: que você e eu estaremos preparados com a nossa família, com a nossa igreja. Nós nos reconheceremos lá no céu. E nós diremos: ô Jonas, foi difícil, mas nós estamos aqui. Éder, Pedro, Teodoro, Leila. Você pode lembrar de muitos nomes, mas nós estaremos lá. Queridos, nossa prioridade é nos prepararmos e aguardarmos esse evento. Mas eu quero concluir dizendo para você uma coisa. A volta de Jesus será maravilhosa. Eu falei um pouquinho aqui do que a Bíblia diz a respeito de como será. E muita coisa eu não sei e nós nunca saberemos. Mas nós não estamos esperando um evento. Nós estamos esperando uma pessoa. Alguém que tanto nos amou, que deu a sua vida por nós, que torce por nós, que nos ajuda, que nos compreende, que nos acalenta. Esse alguém é Jesus Cristo. Fique firme. Permaneça firme nessa verdade. Tenha uma vida moderada. Baseie a sua fé, a sua crença na palavra de Deus e não se afaste desse livro e do autor desse livro, Jesus Cristo. E ele, muito em breve, virá para nos buscar. Quero orar com você agora, colocando a minha vida, a vida de todos vocês nas mãos de Deus. Deus Todo-Poderoso, o nosso coração mais uma vez foi inundado pela certeza, inundado pela esperança maravilhosa que encontramos na Tua Palavra. Paulo estava feliz em saber que este dia chegaria. E ele nos orientou mais uma vez como vivermos até que esse dia chegue. Que sejamos cristãos verdadeiros, honestos, que possamos dar o testemunho
de amor e de esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. E enquanto isso, que nos preparemos com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Lá está a nossa certeza. Lá está o nosso futuro. E é para lá que nós vamos com a tua graça e com o teu poder. Mantenha a estes teus filhos, os irmãos queridos da Vila Dias, do Parque das Laranjeiras, da Igreja do Jardim Maria Beatriz, Jardim Silvânia, a Igreja Central aqui de Mojimirim, firmes, animados, aguardando e assim compartilhando essa esperança com aqueles que ainda não te conhecem. Perdoe os nossos pecados, que as nossas falhas não façam separação entre nós e ti, mas que sirvam mais uma vez para que nós possamos confiar no perdão e na purificação que é gerada pelo nosso Senhor e Salvador, que verteu o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Mantenha-nos firmes, leais e fiéis. Esta é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que mensagem maravilhosa da Palavra de Deus para confortar o meu e o seu coração. E o dia está se aproximando, está chegando, e você e eu estaremos entre os salvos, entre os remidos, né? Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço aqui para Tânia, Danilo, Anderson, Mel, Elane, Shirley, lá de Sumaré, Alessandra, Verzuti, Lediana, Dorli, enfim, vocês que estiveram conosco aqui de Mojimirim ou de qualquer lugar desse nosso país, fica aqui o nosso abraço carinhoso e o desejo que você continue se preparando para a volta de Jesus. E continue nesse nosso canal. Quarta-feira temos um encontro, os mais belos salmos da Bíblia, o inário do povo de Israel, que tem uma mensagem poderosa também para você e para mim. E enquanto a gente vai se preparando para a volta de Jesus, enquanto o dia não chega, a gente vai confortando o nosso coração e nos animando com essas preciosas promessas da Palavra de Deus, né? E através das nossas mídias, aguardem